Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura com você para hoje mais uma aula de filosofia, levando em consideração esse contexto da lógica. Vimos a parte da lógica aristotélica e hoje nós vamos falar da chamada lógica transcendental. Eita professor, que palavrão é esse, transcendental? Veja, transcendental é um conceito criado por Kant e nós não podemos confundir esse conceito de transcendental com aquilo que é transcendente. O que é transcendente? É aquilo que extrapola, é aquilo que ultrapassa o domínio daquilo que está presente, daquilo que é imanente, daquilo que a gente pode simplesmente experimentar à nossa volta. Por exemplo, a dimensão do divino, ela é transcendente. No entanto, transcendental para Kant, e Kant mostra isso na sua obra A Crítica da Razão Pura, é todo conhecimento, diz ele, que não quer se preocupar com objetos, mas um conhecimento que se volta sobre as condições de possibilidade do conhecimento humano. Professor, pelo amor de Deus, traduza isso que eu não entendi. Vamos lá. O Kant diz assim, antes da gente querer conhecer o objeto, antes da gente querer conhecer como nós podemos chegar a conhecer um determinado objeto, nós devemos nos perguntar assim, cara, o que é que tem em nós, seres humanos, que nos diferencia das outras criaturas e que nos permite fazer o que criatura nenhuma faz? O que é que nós fazemos que criatura nenhuma faz? Conhecer. O que é que tem em nós que faz a gente conhecer? E Kant vai dizer, em nós existem aí duas faculdades que são como que aquilo que garante a possibilidade do ser humano conhecer. E que faculdades são essas? A sensibilidade e o entendimento. Então, quando nós falamos de lógica transcendental, nós queremos aqui investigar aquilo que existe no ser humano que torna esse ser humano capaz de conhecer. E investigar isso é justamente criar um tipo de estrutura de raciocínio coerente e lógico que faça-nos, voltando-nos para nós mesmos, entender o processo de conhecimento que acontece em nós. Kant diz que para o conhecimento poder ser satisfeito, ser efetivado, nós precisamos ter o que conhecer, aquilo que é a posteriori, aquilo que era a experiência ou os objetos de uma possível experiência, como diziam os empiristas. Mas nós também precisamos ter algo a priori, como diziam os filósofos racionalistas. Esse algo a priori é justamente essas faculdades, é justamente a faculdade da sensibilidade, que é a priori, e a faculdade do entendimento. Kant diz que a faculdade da sensibilidade, ela trabalha também com duas categorias a priori, que é o espaço e o tempo. O que é que o Kant quer dizer com isso? O Kant diz assim, ó, antes de nós termos qualquer experiência, nós já temos uma certeza antecipada, uma certeza prévia. Não sei, mas, por exemplo, eu nunca estive em Paris, mas eu tenho certeza acerca de uma experiência que eu poderei ter daqui a um ano, quando eu estiver em Paris. Qual é essa certeza que eu tenho? Eu tenho certeza de que, quando eu estiver em Paris, isso vai acontecer dentro de um determinado lugar no espaço e dentro de um determinado momento do tempo. Ou seja, o espaço e o tempo fazem com que todas as nossas experiências estejam submetidas a elas, a eles, o espaço e ao tempo. Então, qualquer experiência que a gente venha a ter, essas experiências sempre vão ocorrer no espaço e no tempo. Então, é essa investigação lógica que Kant cria na estética transcendental e que depois, ao se voltar cerca do entendimento, ele vai desenvolver na analítica. A lógica para Kant é uma lógica analítica porque ela se propõe a analisar, a estudar as categorias do entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é a nossa faculdade que nos permite compreender aquilo que a gente experimenta. Nós sabemos que dentro da nossa sensibilidade está o espaço e o tempo. Aí você de repente se depara com um objeto. Se deparou com um objeto, você pode experimentá-lo por causa da sensibilidade, que é sua, ela é a priori.
E depois o seu entendimento vai se voltar para aquele objeto que foi experienciado e o seu entendimento vai buscar conhecer aquele objeto, tá? Então é através da sensibilidade do entendimento que nós conhecemos. A lógica que se desdobra na analítica é o estudo das categorias, são 12 as categorias que o nosso entendimento tem, que nos permite compreender os objetos que nós experimentamos. Por outro lado, o Kant também fala de uma lógica dialética. Aí você diz assim, o professor falou sobre isso. É a lógica dialética lá do Zenão, utilizada pelo Platão. Não, pessoal. É aquela lógica que o Aristóteles criticava. Não. A lógica dialética, e isso é muito importante nós compreendermos no Kant. O Kant, ele cria novos significados para alguns conceitos já construídos ao longo da história da filosofia. E um desses conceitos é justamente o conceito de dialética. Na lógica dialética, nós vamos ter aí o estudo dos erros da razão. Como assim, professor? Estudo dos erros da razão. A razão pode errar? Pode. A razão, muitas vezes, ela erra quando ela se coloca na tentativa de compreender coisas que ultrapassam os limites da razão. Kant diz que a obra dele, a Crítica da Razão Pura, é uma obra em que a razão ela é levada para um tribunal. E essa razão que está no tribunal, ela vai ser justamente investigada para saber quais são os limites dela. E uma das conclusões às quais Kant chega é de que a razão ela só pode conhecer aquilo que ele chama de fenômenos. A razão ela não pode conhecer os números. Eita, professor, qual é a diferença entre fenômenos e números? Fenômenos são experiências que você tem que se transformam em representações para que você compreenda. Professor, de novo, fenômenos são experiências que você tem através dos seus sentidos, da sua sensibilidade, e o seu entendimento procura compreender essas experiências. E o que é que seria um número? O número seria o que Kant chama de coisa em si, a essência do mundo. Todos os objetos, né, eles teriam uma essência, tá? E existem também outros números, coisas que podem ser pensadas, mas que nós não podemos conhecer. Por exemplo, Deus, a alma, a liberdade humana, a natureza como um todo. São coisas que nós podemos pensar, mas nós não podemos conhecer. E aí vocês vão me perguntar, mas por que eu não posso conhecer a Deus? Você não pode conhecer a Deus porque Deus extrapola as categorias do entendimento. Nós temos apenas 12 categorias, é como se nós precisássemos de 1000 categorias para compreendermos a Deus. Ou, simplesmente, nós podemos dizer, é porque Deus não pode ser experimentado pela nossa sensibilidade. Ele extrapola o domínio da nossa sensibilidade. Para conhecer, nós só podemos conhecer aquilo que se dá à nossa sensibilidade e ao nosso entendimento. Deus, ele não pode ser sentido e ele não pode ser entendido. Logo, ele não pode ser conhecido, tá? Kant também mostra que dentro dessa lógica dialética, que é o estudo dos vários erros que se mostram à razão, porque a razão, ela quer conhecer coisas que ultrapassam a sua capacidade de conhecer, surgem aí as antinomias. O que é que são antinomias? Antinomias são leis contraditórias, leis que se chocam, leis que são mostradas numa tese e numa antíntese. Então Kant, logicamente, vai estudar as antinomias e vai tentar resolver esses paradoxos da razão. Professor, me dê um exemplo aí de uma antinomia, tá? Vou te dar um exemplo da liberdade. Veja, uma das teses lógicas acerca da nossa liberdade é de que tudo que existe no mundo natural é determinado pelas leis da natureza. Então, se eu, um ser humano, estou dentro do mundo natural, eu estou determinado pelas leis. No entanto, a antítese diz o seguinte: o ser humano é um ser humano livre, ele tem liberdade. E aí, como é que você argumenta acerca dessas antinomias, desses argumentos que são lógicos, que são factuais, mas que se chocam? E é justamente no estudo da lógica dialética, que o Kant vai desenvolver argumentos a partir do conceito de transcendental para chegar à resolução dessas antinomias. Tema para uma próxima aula nossa, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês.
Kant é um filósofo muito importante e que precisa ser estudado e compreendido. Um abraço e até o próximo vídeo.